Olá, investidores! O Banco Central acaba de anunciar mais um corte na taxa de juros, na taxa Selic. E muitos investidores falam que a renda fixa, o investimento em renda fixa não está mais valendo a pena. E com taxa de juros tão baixa, o rendimento é muito pequeno. E será que é possível ter rendimentos diferenciados na renda fixa? Será que é possível ter rendimentos aí na casa de 20, 30, 50 ou até 80% ao ano na renda fixa? E eu vou demonstrar nesse vídeo que é possível sim. Existe algo chamado marcação a mercado, que ocorre aí nos títulos pré-fixados do Tesouro Direto. Então neste vídeo aqui eu vou demonstrar para vocês como que funciona a marcação a mercado, eu vou explicar o conceito e na prática eu vou demonstrar um investimento meu que está rendendo aí em 9 meses mais de 50%. Tá? Então não perco aqui o assunto no canal. Vamos começar pelo disclaimer. Eu não faço recomendação de investimento. Este vídeo ele não tem um conteúdo de recomendação, tranquilo? E você que é iniciante, está fazendo a sua primeira compra aí no Tesouro Direto, está iniciando na renda fixa, verificar quais títulos você quer comprar, eu vou deixar disponível uma indicação aqui de um vídeo que eu já fiz aqui no canal, em que eu explico os diferentes tipos de títulos do Tesouro Direto. Lá eu faço a distinção dos títulos pré-fixados, pós-fixados. É muito importante a gente estar sabendo essa diferenciação. Então vamos entender a marcação a mercado. Mas antes de entender o conceito, vamos verificar onde ela é aplicada. Em quais tipos de investimento acontece a marcação a mercado. Em tese, a marcação a mercado ela acontece nos títulos, nos investimentos pré-fixados. Então, todo investimento em que já inicia com uma taxa já estipulada, uma taxa de juros já estipulada para aquele investimento, onde a gente contrata e já está estipulado ao final quanto a gente vai receber, então ocorre a marcação a mercado. Então, a marcação a mercado ela não ocorre somente no Tesouro Direto. Ela pode ocorrer, por exemplo, numa debêntures, em que já tenha uma taxa de juros estipulada anteriormente. E no Tesouro Direto, especificamente, quais são os títulos que ocorrem? Então, por exemplo, dos títulos disponíveis no site do Tesouro Direto, ocorre aí no Tesouro Prefixado com vencimento em 2022, o Tesouro Prefixado com vencimento em 2025, o Tesouro Prefixados com juros semestrais, Tesouro IPCA mais 2024, que esse título, ele tem, além da taxa prefixada, ele está estipulado, ele está indexado ao fator aí, IPCA, que é o correlacionado à inflação, tá? Então, outro exemplo, Tesouro IPCA mais 2035 com juros semestrais. Então, esses títulos ocorrem a marcação a mercado. Então, o que a gente vai guardar? Esses títulos a gente tem que tomar muita cautela. Por quê? A marcação a mercado, ela ocorre trazendo ganho para o investidor, só que também ela ocorre trazendo prejuízo. Então, por isso que a gente tem que ter cautela. E a marcação a mercado, ela não ocorre no Tesouro Selic, né, que é pós-fixado. Por quê? Porque a taxa dele vai acompanhar a evolução da taxa Selic. Então, não ocorre a marcação a mercado. Então, este é o primeiro conceito. Pessoal, para entender a marcação a mercado, eu fiz uma apresentação e vou colocar aqui, eu vou disponibilizar na tela, e a gente vai fazer aqui para verificar o conceito de como funciona a marcação a mercado. Vamos compreender como funciona a marcação a mercado. Marcação a mercado ocorre, como eu disse, nos títulos pré-fixados. Ao fazer o investimento no Tesouro Direto, ao comprar o título, a gente faz um investimento inicial. Esse investimento inicial, ele é chamado de PU, tá? É o que a gente paga inicialmente no título. E como a taxa é pré-fixada, a gente tem já um valor nominal, o que a gente vai
retirar lá no final, né, o que vai dar de rendimento lá no final. Então, no caso aqui, compramos o título por R$500, valor investido, e no final temos um valor nominal, guardem esse valor nominal, de R$1.000. Então, para exemplificar, é claro, eu estou colocando aqui, arredondando os valores aqui para a gente poder entender. Então, o nosso valor nominal é de R$1.000. E a taxa que a gente contratou, vamos imaginar que a taxa está em 16%, a taxa de juros. Então, a gente pode verificar essa curva aqui, é uma curva, porque é a curva de juros. Entendam isso aqui como uma curva de juros. Então, o nosso investimento ele vai variar conforme a curva de juros. Então, conforme a variação dos juros. E os juros, ele vai variando, não só quando é alterada a taxa Selic. Os juros futuros, ele varia todo dia. Então, nos nossos investimentos em renda fixa, atrelados de forma prefixada, eles variam todo dia. Então, todo dia tem a variação dos juros e eles vão ter essa variação. Tá bom? Então a nossa taxa contratada é 16% e o nosso valor nominal R$1.000. Vamos imaginar que depois que compramos o nosso título, ocorre uma variação da taxa de juros e passa a constar os juros a 10%. Então a gente pode perceber aqui que houve uma diminuição dos juros. Então a taxa de juros pagada passou a constar como 10%. Então os títulos hoje, que se a gente for comprar um título agora, ele vale 10% no mercado. Então, o que ele vai pagar até o final é 10% ao ano. Então, como houve a diminuição, o nosso título ele passa a valer mais. Por quê? Porque um título que paga 16% ao ano, né, vale muito mais do que um que está no mercado valendo a 10%. Então, o nosso título passou a valer mais. Compensa muito mais o nosso título, que a gente tem em mãos, do que aquele que tem a 10% ao ano. Tudo bem? E vamos imaginar que para chegar lá no valor nominal, agora a taxa de desconto é menor. Então o nosso título passa a valer mais. Tudo bem? Agora fosse o contrário. Ocorresse um aumento dos juros. Se houve o aumento da taxa de juros, vamos imaginar aqui para 20% ao ano, então o nosso título que a gente contratou a 16% ao ano, ele passou a valer menos. Então compensa muito mais eu ir no mercado, né, naquela data e comprar um outro título a 20% do que aquele a 16%. Então o meu título passou a valer menos. Então a marcação mercado o conceito é o seguinte: quando diminui os juros, né, quando os juros vai variar para baixo, o nosso título, o nosso rendimento, ele vale mais, ele vai ser valorizado, tranquilo? De forma contrária, se ocorrer um aumento da taxa de juros, o nosso investimento ele vai valer menos. Então, isso é a marcação ao mercado. Mas importante é que a gente está destacando que se a gente só vai ter essa vantagem do aumento do rendimento quando ocorrer uma queda, se a gente fazer a venda antecipada desse título. Então, a gente só vai ocorrer aí ou a perda ou o ganho se a gente vender antecipadamente. Caso eu passe por todos esses ciclos de alta, de baixa e queira ficar até o final com o investimento, eu vou ter aquilo que foi contratado. Então, muitas vezes o investidor ele verifica a variação ao aumento da taxa de juros e seu investimento passa a valer menos, ele se desespera. E não é necessário o desespero. Por quê? Porque se ele aguardar até o final do investimento, até o vencimento, ele vai receber o valor nominal. Tudo bem? Então, passa a valer a renda fixa. Essa variação passa a não valer. Agora vamos entender quando é que vale a pena vender antecipado o título ou não. Então aqui, vale a pena vender o título antecipadamente? O tesouro prefixado? Aí a resposta é, depende. Então a taxa de juros, ela se movimenta em ciclos. Então tem épocas que vai aumentar a taxa de juros e épocas que vai diminuir. Nós vemos desde 2017 diminuindo a taxa de juros.
Então, quem pegou esse período, houve a valorização dos seus ativos. Vamos imaginar aqui essa curva que eu coloquei, essa curva aqui, que é a taxa de juros variando. E aí é o valor do nosso investimento. Então vamos pegar lá o nosso valor investido de R$ 500 com o valor nominal de R$ 1.000, né? O mesmo exemplo. E olha como que variou o nosso investimento. Aqui a gente pode ver que essa linha aqui, que ela contínua, é a curva aqui da nossa rentabilidade final se a gente não vender o título antecipadamente. Agora, se a gente decidir vender antecipadamente, a gente vai seguir essa curva aqui, essa curva tracejada. Por quê? Porque é a variação dos juros. E quando que vale a pena vender antecipadamente? Vale a pena quando o rendimento do meu título está acima dessa linha. É quando os juros ele diminuiu e o meu investimento ele valorizou, que é o caso aqui desses picos que a gente pode ver aqui. Então, nessas partes aqui que está o xizinho, aqui está escrito sim, é quando sim, vale a pena vender o título. Quando ele está acima do que aquilo que a gente teria se aguardasse vender o título lá no final. Então, os picos aqui são a parte que a gente vale a pena vender, porque ele está valendo mais. Tudo bem? De forma contrária, tem aqui, se ocorrer um aumento dos juros, o rendimento meu aqui a gente pode ver que caiu. Então a gente vai ter um prejuízo e a gente vai pegar até menos do valor que a gente investiu, tá? Então, essas épocas aqui que os juros aumenta, não é interessante a gente estar vendendo o nosso título. A gente tem que aguardar. Se acontecer dos juros aumentar, eu tenho somente aguardar o vencimento que eu vou pegar a taxa pactuada ao final. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido aqui essa parte da marcação a mercado. Vamos demonstrar o meu investimento que eu tenho atualmente em Tesouro Direto. Eu entrei aqui no site do Tesouro Direto. Todo investidor aí que faz aquisição de títulos públicos, ele recebe uma senha e pode acessar o site do Tesouro Direto e verificar a custódia dos seus títulos. Então isso é muito importante, a gente está acompanhando aí os nossos investimentos. E é possível verificar nesse site aqui a gente acompanhar. Agora tem várias opcionalidades aqui no site, eu vou demonstrar que dá para a gente acompanhar, inclusive com gráficos, demonstrativos e tudo mais. Então vamos lá. Após fazer o login, eu entrei aqui no título que eu tenho, um dos títulos, né? E o título aqui, esse aqui, é o Tesouro IPCA mais 2045. Então o vencimento dele é bem longo, é lá em 2045. Tá? E aqui a posição, né, a data, a nossa data, né, agente de custódia, que é a Socopa, que é a minha corretora a qual aí eu fiz a aquisição desse título. E o vencimento do título, como eu havia dito, 15 de maio de 2045. Nossa, né, tá longe, né? Será que eu tenho que aguardar até 2045? A gente verificou que não, a gente pode vender antecipadamente. Ainda mais um título que a gente tiver com lucro. Então vamos dar uma olhada aqui, né, como é que está o nosso investimento. Data da aplicação. Pode ver aqui, ó. Quando que eu fiz o investimento? Em 9 de novembro de 2018. Então a gente tem um pouquinho, aproximadamente aí 9 meses de investimento, né, de aplicação. A quantidade do título que foi comprada, o preço do título na aplicação, que esse era o valor do título. O valor investido, R$ 329,48, foi quanto eu investi lá em novembro de 2018. E a rentabilidade contratada, né? Aqui está o prefixado, aqui está quando foi estipulado os juros. Então, o título ele é IPCA mais 5,22% ao ano. Então, ao ano, o que vai me pagar esse título? A época que eu contratei. O IPCA, o indexador atrelado à inflação, que acompanha a nossa inflação na economia, e mais 5,22. E o que aconteceu com esse título? O que aconteceu de lá para cá? A taxa de juros caiu, ela despencou. Então, como ela diminuiu bastante, o meu título valorizou. E o que ele está valendo agora? Então,
acumulada, né, a taxa acumulada ao ano é o IPCA mais 78,82%. É isso que está valorizando o meu título. Em um ano ele valorizaria esta questão aqui, né, o que está aqui, esse 78,82 mais o IPCA. Tá? Então dá mais de 80% ao ano o meu investimento. Por quê? Porque é o efeito da marcação ao mercado. Tá? E o que tem de acumulado agora? 54,30%. Então valorizou 54%, né, em aproximadamente 9, 10 meses de investimento. E está valendo hoje o meu investimento R$508. Tudo bem? Então vamos ver aqui no gráfico como que foi aqui a evolução do investimento. A gente pode ver a linha verde. A linha verde aqui, ela é o que foi contratado, né? Aquele 5,22. A gente pode ver aqui que é uma curva, né? Mas passa a ser quase uma reta isso aqui. Por quê? Porque é constante, né? O 5,22 mais o IPCA. Então, a expectativa é que isso aí chegue lá naquele valor nominal ao final que vai pago do meu investimento inicial. Entretanto, houve a variação dos juros, como é esperado. E aconteceu o que com o investimento? A linha azul que está aqui. Então a linha azul a gente pode ver, ó, que veio aumentando o meu rendimento. Então se eu fazer a venda agora, eu vou pegar essa valorização de 50%. Tá? E é claro, eu vou avaliar se eu vou vender ou não. Eu posso esperar, os juros podem cair mais ainda e valorizar ainda mais o meu investimento. Só que se eu esperar até o final, eu não vou pegar essa valorização. Eu vou pegar a taxa contratada, que é a linha verde. Tá? Então a gente tem que estar prestando atenção nisso. Provavelmente eu venda esse título antecipadamente para poder pegar a valorização. Tá? Aqui a gente pode ter uma ideia na prática como ocorre essa variação e como ocorre a marcação ao mercado. E a gente pode usar isso aí ao nosso favor. Podemos perceber o quanto é importante entender os efeitos da marcação a mercado. Porque se o investidor, sem estar atento a esses detalhes, ele pode fazer um investimento num título pré-fixado e depois, após um tempo, né, começar a constatar o prejuízo, né? Inclusive ele vai constatar o saldo lá do investimento e vai verificar que houve uma diminuição, né, da sua rentabilidade ou até prejuízo. Então tem que estar muito atento. Então esses títulos pré-fixados, e inclusive principalmente os mais longos, 2035, 2045, a variação deles é muito alta. Então a gente tem que ter muita cautela. Então você que está iniciando, comprando os seus primeiros títulos, comece pelo Tesouro Selic, aos poucos, né, vai comprando aí os pré-fixados, compra um pouquinho, começa a verificar a variação, né, para poder entender como funciona, estudem bastante, aprendam, né, compreendam como funciona o mercado. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, né, da explicação, eu peço para dar uma força aí pro canal, se inscrevam, curtam o canal também, deixem seus comentários, compartilhem com os amigos aí para essa mensagem aí poder ser divulgada, né, chegar a mais pessoas. Eu agradeço realmente a atenção e espero ter colaborado. Até um próximo vídeo.